Glória a Deus. Convidamos toda a igreja para nos colocarmos em pé e abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10. Jeremias, capítulo de número 10. Jeremias, capítulo 10, versículo 1, nos diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Quantos podem dizer amém? Que Deus aplique o texto lido aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor nesta oração, o pedido que foi lido pelo nosso evangelista irmão Anderson, que o irmão pedindo oração. O nosso Deus é o Deus que realiza coisas grandes e maravilhosas. Também peço oração da igreja em favor do nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, e de toda a nossa convenção no estado da Paraíba, pela minha família, por toda a minha casa. Quantos mais necessitam de oração? Quantos precisam de oração? Muito bem. Oremos. Pai querido, eterno Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, Pai, pelo texto da tua palavra que acabamos de ler, que é alimento para as nossas vidas. Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui no templo. Agora, Pai, me coloco à tua disposição, Senhor, para que tu venha nesta noite falar à tua igreja aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, porque tu és o dono da igreja. Deus, eu te adoro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Irmãos, nós temos lido um texto que faz menção a respeito dos ídolos, das imagens de escultura, que foi durante a história de Israel até o período do cativeiro, foi algo que constantemente estava sempre ressurgindo no meio do povo de Israel. Israel, ele somente se afasta desta situação envolvido com os ídolos uma vez ou outra, conforme a mudança daquele que estava governando, o rei sendo um rei que era considerado um rei que buscasse ao Senhor, ele levava o povo também a buscar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados. Mas nós vamos encontrar a ferida, Israel sendo liberto e a ferida sarada, somente após o cativeiro babilônico. Dali em diante, nós não encontramos mais Israel se prendendo à parte
da idolatria. Mas o que me chama a atenção nesta leitura que nós realizamos é justamente o versículo 2, após o povo ser exortado para ouvir a palavra que o Senhor tinha para falar a Israel. E ele começa no versículo 2 dizendo: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações. Em uma outra tradução, não a corrigida, mas na tradução da linguagem de hoje, a Bíblia ela tem várias versões, várias traduções, e na linguagem de hoje, esse texto ele vai dizer assim: não siga os costumes de outras nações. Era a palavra principal que Deus está tratando através do profeta Jeremias, dizendo ao povo para não seguir os costumes, aquilo que as outras nações, as nações gentílicas, faziam. É uma luta constante de Deus para trazer o seu povo ao arrependimento, à mudança de atitude. Era Deus sempre exortando o povo. Quando o povo se afastava, se distanciava de Deus, Deus levantava um homem para que pudesse chegar diante do povo e exortar o povo, voltando, se arrependendo. Então nós observamos que Deus, Ele queria que o povo aprendesse e compreendesse aquilo que estava na sua palavra. A própria palavra de Deus diz, Deus dizendo que o meu povo ele peca porque lhe falta conhecimento. E quando falta conhecimento, nós pecamos, nós erramos. E justamente Deus está dizendo para o povo através do profeta Jeremias, para eles não se prenderem às tradições, aos costumes, ao pecado, à idolatria das nações da terra. Israel tinha sido escolhido, e onde Deus vai tirar Abraão, Deus olha para Abraão e diz que Abraão ele saia da sua terra, a cidade de Ur dos Caldeus. Era uma cidade evoluída, era uma cidade que já se destacava naquela época, porém era uma cidade idólatra. Deus vai lá no meio deste povo idólatra e ele chama Abraão e manda que Abraão saísse da sua terra, que Abraão deixasse a casa dos seus pais e fosse para uma terra que ele ia mostrar. Deus, ele diz para Abraão que vai fazer dele uma nação. Deus diz para Abraão que todas as nações da terra seriam benditas por causa dele. É o chamado de Deus para Abraão. Deus exige de Abraão. Ele diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Deus,
ele escolhe Abraão e nós observamos que vem a descendência de Abraão: Isaac, Jacó. De Jacó, Deus muda o seu nome para Israel. Jacó tem os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Uma nação começa a crescer. E nós observamos que no meio desses filhos, um dos seus filhos é vendido como escravo ao Egito, por causa da inveja dos demais irmãos. E aí nós encontramos Deus, Ele trabalhando através dos tempos. Todos conhecem a história de José, não vamos adentrar a este assunto. Ali a nação cresce no Egito, se torna escrava. Deus envia Moisés. Agora Deus liberta Israel da terra do Egito. E agora não era somente aquelas 12 famílias, os 12 filhos, mas agora tinha se tornado uma nação grande, numerosa. E nós observamos, irmãos, que Deus, Ele começa logo ali, no início da caminhada, logo após passar o Mar Vermelho, Deus, através de Moisés, Ele diz ao povo, no livro de Êxodo, no capítulo 34, e o versículo de número 15, Deus diz para o povo: não façais concerto com os moradores da terra. Deus já começa a dizer ao povo que Ele tinha chamado: vocês saíram de uma terra de escravidão, vocês saíram de uma terra em que vocês estavam dominados, estavam subjugados, mas eu libertei vocês com mão forte e poderosa, e tenho tirado vocês com grande riqueza, com grande fazenda, para cumprir o que eu disse ao meu servo Abraão. Agora Deus exorta e diz para Moisés falar ao povo: vocês não podem fazer concerto. Quando se fala de concerto, está dizendo fazer aliança, está dizendo fazer união, se juntar, ser um só povo. Qual é o segredo do marido e da mulher? É porque eles fazem uma aliança e deixam de ser dois para ser uma só carne. O que Deus estava querendo de Israel era dizer para Israel: Israel, eu fiz uma aliança com você. Aliança esta em que Israel era como a videira, era como a noiva, era como a esposa de Deus, era a nação escolhida. Havia uma aliança que Deus dizia para eles: eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. Já pensou, irmão, de um mundo, de muitas nações, Deus olhar e dizer: eu sou o teu Deus, e você é o meu povo. Então Deus dizia para Israel: não faça aliança, não faça concerto
com os moradores da terra. Deus estava dizendo: eu vou colocar vocês em uma terra, vocês vão entrar dentro da terra, aonde estão os filisteus, os perizeus, os heteus, os amorreus e tudo que é eu. Vocês vão possuir essa terra vai ser de vocês. Vocês vão entrar no meio dessas nações conquistando. Agora tem uma coisa: não faça aliança com os povos desta terra. A aliança de vocês é comigo, o conserto de vocês é comigo. Sabe o que é que Deus estava querendo dizer para Israel? Israel, vocês vão entrar na terra que eu prometi. Depois desta peregrinação, agora tem uma coisa: vocês vão influenciar a terra, vocês não vão ser influenciados. É diferente da igreja hoje. Não. Deus fez uma aliança com a sua igreja. Deus fez uma aliança com a sua igreja. E Ele nos deixou aqui nesta terra, mas Ele exige de nós uma condição. Ele coloca diante de nós esse caminho, que você precisa ser um influenciador. Você precisa influenciar. Você não é para ser influenciado. Mas jovem, lá da escola, você está influenciando ou você está sendo influenciado? Minha irmã, lá na sua casa, você está influenciando ou está sendo influenciada? Meu irmão, lá no seu trabalho, você está influenciando ou você está sendo influenciado? Na sociedade que nós vivemos, nós estamos influenciando ou estamos sendo influenciados, aleluia, pela sociedade dos dias atuais? Era isso que Deus estava dizendo, que o verdadeiro crente, ele não se satisfaz com as tradições do mundo. O verdadeiro crente, ele não se satisfaz com a maneira de pensar do mundo. Que o verdadeiro crente, ele não se satisfaz com a maneira de agir do mundo. Que o verdadeiro crente não se satisfaz como o mundo se satisfaz. A nossa satisfação é em servir ao Senhor. A nossa satisfação é de agradar ao Senhor. A nossa satisfação é de louvar ao Senhor. A nossa satisfação é de enaltecer ao Senhor. A nossa satisfação é de nos aproximarmos de Deus. A nossa satisfação é de sentirmos a alegria da salvação na nossa alma. A satisfação do mundo é de pecar, é de se contaminar, é de se sujar cada vez mais. A satisfação do mundo é de agradar a carne, é de agradar os seus desejos, é de agradar a sua concupiscência, é de agradar aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja. Mas Deus chamou você, aleluia, para onde você passar, você ser um influenciador. Alguém olhar para você como aquela mulher que olhava para o profeta e dizia: este homem que passa diante de nós todos os dias aqui, ele é um santo homem de Deus. Ele é homem, mas ele é um santo homem de Deus. Influenciar. Por quê, irmão? Porque o próprio Jesus olhou para os seus discípulos e ele disse assim: vós sois o sal da terra. E o sal, irmãos, ele não é influenciado. O sal, ele não vai mudar a sua condição. Sal é sal. Aonde ele chegar, ele vai deixar ali marcado
marcado. Aleluia, não adianta. Você pode pôr pouco sal ou colocar muito sal, mas ele vai exercer aquilo para o qual ele foi criado. Aleluia, era isso, aleluia, que Jesus estava dizendo: vós sois o sal da terra. Ele está dizendo: você, aleluia, faz a diferença. Você, aleluia, é quem dá o sabor. Você, aleluia, é que vai marcar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos o sal da terra. Vivermos, irmãos, em um mundo que se encontra dominado pelo diabo, porque ele é o príncipe deste mundo. E o próprio Jesus, ele diz que o príncipe deste mundo estava aí, e o mundo estava entregue a ele. Mas o que é que Jesus está querendo de nós? É que nós venhamos viver em um mundo que se encontra dominado pelo diabo, mas que nós não somos dominados por ele. É por isso que Paulo diz: resistir o diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. E já pensou, irmão, no mundo em que o adversário da nossa alma, ele domina, aleluia, todos aqueles que estão presos a ele, mas nós, irmãos, não somos influenciados por ele, nós não somos dominados por ele. Bendito seja o nome do Senhor. É cada um de nós olharmos as mensagens que o mundo está passando nos dias da atualidade, mudando o pensamento dos pais, mudando o pensamento dos jovens, invadindo as universidades. Agora eu quero dizer para você, jovem, você pode cursar a melhor universidade, você pode ser o melhor aluno, você amanhã pode ser um mestre, amanhã você pode ser um doutor, mas eu quero dizer para você: a sua fé, a sua confiança em Deus não pode mudar. Aquilo que quando você conheceu Jesus, que era pecado, quando você tiver o anel do dedo de doutor, você tem que continuar dizendo: é pecado, é pecado. O que é, irmão? É eu entrando no mundo, influenciando o mundo, mas o mundo não mudando aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho abraçado. Nós estamos vivendo no mundo em que a mensagem passada para as nossas crianças. Por quê, irmão? Porque as crianças, ela é a sociedade do dia de amanhã. E o inimigo sabe disso. E ele tem investido hoje mais do que antigamente. Porque hoje tem a tecnologia, hoje tem o avanço do conhecimento, hoje tem o avanço do saber, o desejo ardente do homem de cada dia conhecer e saber mais. Quando eu comecei a pastorear, dava para se contar muitas vezes no dedo de uma mão as pessoas que a gente conhecia, que era formado. Hoje a igreja tem juiz, a igreja tem advogado, a igreja tem promotor, a igreja tem médico, a igreja tem bacharéis, a igreja está em todos os segmentos da sociedade, na cultura, no saber e no conhecimento. Ocupam as melhores universidades, são professores, muitas vezes se destacando. Mas nós não podemos perder a essência.
Nós não podemos perder a condição para o qual nós fomos chamados. Eu quero dizer para você que você pode ter dinheiro no bolso, você pode enricar, você pode ter muito dinheiro e muitas riquezas, mas eu quero dizer a você nesta noite que Jesus está dizendo para nós não nos embaraçarmos com as mensagens que o mundo está nos transmitindo. Nós fomos chamados para influenciar. Aonde você chegar, aonde você colocar o seu pé, aonde você entrar, aleluia. Deus não está atrás de crentes sociais, Deus não está atrás de homens, aleluia, que sejam sociais, Deus não está atrás de mulheres que sejam sociais. Eu preciso me socializar, eu preciso me apresentar, eu preciso, aleluia, ser social, porque nós vivemos em um mundo de sociedade, e a sociedade hoje é diferente. Mas eu quero dizer para você, você tem que entrar no meio da sociedade, mas a sociedade não pode entrar no meio da sua vida. Você tem que entrar, aleluia, para ser social, para ser educado, mas você não pode deixar que ele venha ali influenciar, que ele venha mudar a sua fé, que ele venha mudar a sua comunhão com Deus, porque ele chamou você para fazer a diferença. Qual é a mensagem dos dias de hoje? A internet, os filmes, as músicas, as roupas, a prostituição, a homossexualidade, o divórcio, o casamento, a família, os filhos, o nome, que passa a ser um nome social. E nós vamos, irmãos, devagarzinho, nos acostumando, que roubar pequenas coisas não tem problema, que ter aquilo que não é meu não faz mal, colocar a minha mão aonde eu não devo colocar para pegar aquilo que não é meu. E a sociedade, irmão, vai passando a viver assim, e a gente vai se acostumando, porque vai vendo todo dia. Mas eu quero dizer, irmãos, que o crente verdadeiro, ele não é corrompido, ele não é corrupto, ele não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. É isso que Deus está dizendo para o seu povo. Assim diz o Senhor: não aprendais, aleluia, o caminho das nações. Qual é o caminho que as nações estão tomando hoje? E eu vou achando, irmão, que está tudo muito bom. As leis vão sendo alteradas pelos homens, e eu não digo isso a nível de Brasil, mas estou dizendo a nível do mundo. Virado de ponta cabeça. Ninguém sabe mais o que é uma família tradicional. Se falar nisso é até crime. Dá cadeia. Dá medo de falar. As pessoas ficam atrás daquilo que nós estamos falando. E se pasme, irmão, tem irmãos que não gostam nem que o pastor fale, que ele se levanta, vai lá fora beber água e depois volta e pensa que eu não estou vendo. O púlpito é na frente que é para a gente ver. Senão os irmãos ficavam de costa e eu ficava pregando para os irmãos também de costa.
Mas esse tempo que ficava de costa era quando os irmãos estavam lá do outro lado. Mas não é mais. Eu quero dizer para você que ser crente é ser diferente. É lutar contra as próprias paixões. É ter o desejo, a vontade e você mortificar a sua carne. É lutar contra aquilo que você mais quer. Aquilo que você mais deseja. Sabe por quê, irmão? Porque nós fomos chamados por Deus. Que seja homem, que seja mulher, ou que tenha um sentimento diferente. Mas eu quero dizer que nós fomos chamados para sermos santos, porque Ele é santo e nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Sabe o que é que Paulo diz? Ele olha para as irmãs, aleluia, lá em Roma. Ele olha para os irmãos lá em Roma. Ele olha para os jovens lá em Roma. E ele escreve uma carta aos crentes em Roma. Carta aos romanos. E sabe o que é que ele diz? Capítulo 12, versículo 1. Paulo, ele diz assim: não vos conformeis com o mundo. Tem muita pessoa conformada com o mundo. Não está preocupado com a volta de Jesus. Mas eu quero dizer que Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quando Deus me dava esta palavra durante este dia, eu tremia e dizia: Deus, me dê outra palavra. A Bíblia se tornou pequena. A Bíblia se tornou um livro de poucos versículos, que para onde eu ia, me deparava com o mesmo assunto. E aqui está, irmãos, Paulo dizendo: não vos conformeis com este mundo. Quando ele diz não se conformar, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para os pastores, ele está dizendo para os presbíteros, ele está dizendo para o Peniel, ele está dizendo para os nossos cooperadores, diáconos, auxiliares, ele está dizendo para você, jovem, ele está dizendo para você, criança, ele está dizendo para você da mídia, ele está dizendo para você, mulher, ele está dizendo para você, meu irmão, aleluia, não vos conformeis. Ele está dizendo: não tome a forma, não se molde. Quando Paulo diz não vos conformeis, ele está dizendo: não tome a forma. Se eu pegar uma garrafa de refrigerante, cortar a boca desta garrafa e colocar o gesso dentro dela, quando o gesso secar, eu posso cortar aquele plástico e eu vou estar ali com a mesma forma. O que é que está dizendo? Que eu usei um molde. Aquela peça de gesso, ele foi moldado. Quem trabalha em fundição sabe que é feito os moldes.
E o ferro, que ele venha fundido, ou que seja um aço, ele vem numa temperatura tão alta, que ele se torna uma forma líquida, mas ele entra dentro daquele molde, e quando termina, se abre o molde, e aquela peça está tomado uma forma. Era antes um aço, era antes um líquido quente, fervendo, que estava no fogo. Ele agora tomou uma forma, ele agora tomou um molde diferente. Deus está dizendo através de Paulo: igreja, não é você que vai se moldar ao mundo, é o mundo que tem que se moldar a você. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O seu comércio tem que ser comércio de crente. Aleluia. A sua vida tem que ser uma vida de crente. A sua casa tem que ser uma casa de crente. O seu carro, quando você vai dirigindo, a música que tem que tocar ali tem que ser uma música de crente. Eu não posso me moldar ao mundo, é o mundo que tem que se amoldar a mim. Aonde eu chegar, quem quiser andar comigo tem que ser crente. Quem quiser sentar à mesa comigo tem que se moldar comigo. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita. De dia e de noite, de noite e de dia, de dia e de noite. Ele vai passando e ele vai dando forma. Ele vai passando e alguém vai dizendo porque ele é diferente. Ele vai passando e alguém olhando e dizendo: eu acho tão bonito o jeito dele. É alguém olhando e dizendo porque que ele está diferente. Antes ele estava conosco aqui na mesa jogando bilhar. Antes ele fazia parte do grupo que jogava na loteria. Antes ele ia conosco para as festas juninas. Antes ele ia conosco para a zona de prostituição. Ele agora está diferente. O que aconteceu? Aleluia. Ele se moldou à igreja. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tomou uma forma diferente. Você pode adorar a Deus nesta noite, porque Deus olhou para você. Oh, glória. Deus está dizendo: não tome a forma do mundo. Quer dizer o que, irmão? Que eu não posso andar como o mundo anda. A moda pode ser bonita para quem está lá no mundo, mas essa moda, ela condiz com isso aqui? Com a palavra de Deus? As suas roupas estão de conformidade com esta palavra? O seu modo de agir está de conformidade com esta palavra? O modo de você tratar o seu próximo está de conformidade com esta palavra? A maneira de você tratar a sua esposa está de conformidade com esta palavra? A maneira de você tratar o seu filho está de conformidade com esta palavra? A maneira, filho, de você tratar o seu pai está de conformidade com esta palavra? Ou nós temos a forma do mundo, ou nós temos a forma da Bíblia, da palavra de Deus. Agora tem uma coisa: é de Gênesis a Apocalipse. É de Gênesis a Apocalipse. E a ordem de Deus para o profeta foi:
come o rolo, agora come ele todinho. Oh glória! Não é pela metade, não é um pedaço. Está dizendo, come todo. Ele pode ser amargo na boca, mas ele vai ser doce no seu ventre. Oh glória! É isso que Deus está falando nesta noite. Não vos conformeis com este mundo. Mas ele não para aí. Ele diz assim: para quê? Qual a razão? Não está aqui um porquê, mas está aqui um para quê. Qual o propósito? Qual a finalidade? A palavra poderia estar: não vos conformeis com este mundo, porque você vai. Não está um porquê, mas está um para quê. Qual é o propósito que Deus está dizendo para nós? Eu não quero que você tome a forma do mundo. Existe um propósito, existe algo. Oh, aleluia. Quando Deus está dizendo assim: toma a forma daquilo que você aprendeu, daquilo que você conheceu. Ele está dizendo: tome esta forma. Aleluia. Para quê? Ele está dizendo: eu tenho um propósito. Aleluia. Quando eu dou forma, aleluia, a um objeto, através de um molde, existe uma finalidade. Está vendo esse microfone que está na minha mão? Ele por dentro é todo oco. Mas eu quero dizer que ele passou por um processo de um molde. Porque é produzido em alta escala. Não é feito um a um torno bem bonitinho, não. O torno, aleluia, ele vai preparar e fabricar o molde. E ele é feito por qual razão? Para que a empresa possa fazer um microfone, para que eu possa estar aqui falando numa voz e os irmãos estarem ouvindo. Aquele que nos acompanham pela internet poderem ouvir. Existe um propósito para o qual ele tomou esta forma. Deus está dizendo: não se conforme. Ele está dizendo: não tome a forma do mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. O que é que Paulo está dizendo, irmão Pereira? Ele está dizendo: se você, aleluia, meu amado irmão, não se conformar com o mundo, não ter a forma do mundo, você vai experimentar o que Deus tem para você. Você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu pergunto à igreja: quem quer aqui experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Levante a mão. Aleluia. Então não tome a forma do mundo, e você vai experimentar glória, você vai experimentar unção, você vai experimentar virtude, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Que Deus nos ajude. Não vou continuar, ainda tem muita coisa para falar, mas que nós possamos nesta noite entendermos que Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você. Quantos podem dizer amém? Irmã Cilione,
Louve o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Eu quero convidar você, feche os seus olhos um minutinho, curve a sua cabeça e ore ao Senhor. E peça a Deus agora, de olhos fechados, de cabeça curvada, e começa a dizer: Senhor, venha trabalhar na minha vida, que eu possa tomar a forma que Tu deseja, que eu possa estar dentro da Tua vontade, que este mundo não venha me influenciar, mas que eu possa ser aquele que vai influenciar os que me cercam, os que me acompanham, para que eu possa, Pai, experimentar qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, ajuda cada um dos Teus filhos nesta noite. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. E todos dizem: Irmã Silvia.